Talvez o seu maior medo que você pode estar cometendo por anos é acreditar que viver uma vida numa zona de conforto é o mesmo que estar feliz. Você concorda comigo? A verdade é que a zona de conforto é um lugar quentinho, mas que ali você se acomoda e você não cresce. Se você sente que a sua vida está menor do que o potencial que você tem, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como ter uma vida abundante, sem pisar em ninguém, sem egoísmo, sem orgulho, mas com uma vida que Deus preparou para você, porque você é merecedora. Vem comigo? Eu precisei chegar aos 47 anos, cruzar o oceano, porque em 2023 eu saí do Brasil para morar em Portugal e ano passado, em 2025, eu saí de Portugal e vim morar aqui na Espanha. E com isso, eu entendi que a vida que eu queria era uma vida que eu ia sentir, viver, mesmo com aquele medo, né? Quando você sai do teu país de origem e você vai para o desconhecido. Eu sempre falo para vocês, tá com medo, gente? Vem com medo mesmo. Vai vivenciar o que você precisa vivenciar. Nós não podemos deixar o medo tomar conta. Mas a ausência de medo, isso a gente vai ter que lutar sempre. Nós teremos medo, mas não podemos deixar o medo nos dominar. E eu garanto para você que o processo não é fácil. Mudar de país, mudar de casa, mudar de apartamento, mudar de cidade, estado, eu sei. São muitas mudanças, novas adaptações, na verdade. Mas o processo de você ficar parada no mesmo lugar porque você está com medo, o preço é muito mais caro do que você mudar a sua vida com a estratégia, com o planejamento e com Deus na sua frente sempre. Tânia, eu sou brasileira, eu moro na Europa já fazem 3 anos. Ano passado nós nos mudamos aqui para a Espanha. Tem vídeo aí no canal contando a nossa trajetória de Portugal, Brasil, Portugal e Portugal e Espanha. E eu compartilho aqui reflexões, mensagens, enquanto eu mostro a minha rotina e mostro lugares incríveis aqui na Espanha. Espero que você goste de acompanhar. Quantas vezes você já respirou fundo hoje, olhou em volta e sentiu que a sua vida atual está pequena demais para o tamanho dos seus sonhos? Você não nasceu apenas para sobreviver ao dia a dia. Você não nasceu para viver uma vida pequena, mas sim com muita prosperidade. Nós, que passamos da barreira dos 40 anos, fomos ensinadas a cuidar de todo mundo, da casa, dos filhos, da carreira. E nessa correria, a mulher 40 a mais, na atualidade, costuma cometer um erro silencioso. Ela aceita o papel de coadjuvante da própria história. Dizem que depois dessa idade, a gente deve apenas sossegar. Mas o que eu sinto, e o que eu sei que você aí do outro lado também sente, é uma urgência interna. Uma vontade de se expandir, não é verdade? Então, nesse vídeo, eu não vim para te dar uma fórmula mágica de internet para obter a prosperidade. Eu vim te buscar pela mão e eu quero te mostrar que a sua maturidade não é o fim da linha, mas sim o solo mais fértil para a maior mudança da sua vida e que você já pode experimentar a partir de hoje. Fica comigo até o final desse encontro, porque hoje nós vamos resgatar a sua autoestima e abrir as portas para a verdadeira prosperidade que você merece. E no meio dessa conversa, eu vou te contar um insight exato que mudou tudo para mim quando eu decidi recomeçar do zero, longe do Brasil. É muito doloroso quando a gente se olha no espelho e não se reconhece mais, não é? O corpo muda, só eu sei, gente. As prioridades mudam. E às vezes bate aquela sensação de que o tempo está correndo rápido demais. Você se pega pensando assim, poxa, será que meu tempo já passou?
E eu tenho recebido comentários de mulheres falando isso, que tá tarde demais, que já tem 40 e poucos, 50 e poucos, e já tem tarde demais para tentar alguma coisa nova. Isso não é verdade não, gente. Isso é o que a sociedade quer que você pense. A falta de autocuidado emocional faz a gente acreditar que o que a gente tinha para viver de bom já ficou para trás. Mas a verdade é que você acumulou sabedoria e só. Você não é mais aquela menina insegura dos 20 anos. Você é uma mulher madura, dona das suas próprias escolhas. Mas deixa eu te explicar por que você não nasceu para viver uma vida pequena. Pense em tudo o que a natureza faz. Uma semente não foi feita para ficar guardada em uma gaveta, você concorda? Ela foi programada, feita, criada por Deus para romper a terra e virar uma árvore gigante, com flores, frutos, sombra. Com você, comigo, também é assim, é igual. O seu corpo, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração foram desenhados para expansão, para florescer. Você carrega em si a força de todas as mulheres que vieram antes de você. Você consegue imaginar isso? Da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó? Mas que talvez elas não tiveram a mesma liberdade de escolha que você tem hoje. Isso é uma coisa que a gente tem que parar, pensar e meditar. Viver uma vida pequena, aceitando relações frias, um trabalho que apaga o seu brilho ou a falta de tempo para si mesma, é ir contra a sua própria natureza. Depois para pensar nisso. Você foi feita para criar, para aproveitar a vida, para prosperar e para transbordar amor, alegria e viver uma vida cheia de prosperidade. Porque prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é saúde. É fazer, coisas que te agradam, que você gosta. É viver uma vida plena. Quando você se diminui para caber em espaço pequeno, você adoece a sua alma. A sua insatisfação atual não é ingratidão. É a sua própria vida gritando por espaço. Então agora eu vou te falar do insight que mudou a minha vida. Quando eu decidi vir aqui morar na Europa, mais especificamente na Espanha, eu precisei encarar o espelho sem os meus antigos rótulos. Eu não tinha mais a minha rede de apoio por perto, eu não tinha as facilidades do Brasil, pessoas que eu amo e estão longe de mim, amizades que nós fizemos. Eu era apenas eu. E sabe o que a cultura europeia me ensinou sobre a mulher madura? Aqui, eu vejo mulheres de 50, 60, 70 anos vivendo intensamente. Elas lotam os cafés, viajam, começam novos negócios. Elas não pedem desculpa por existirem não, viu? Foi caminhando pelas ruas da Espanha que eu entendi. O nosso mundo só fica pequeno se a gente aceitar os limites que os outros desenharam para nós. O recomeço feminino não depende de mudança de endereço. Ele começa na nossa mente. E se você está me assistindo agora, entenda. O seu desejo por algo maior não é loucura, é o seu chamado. O desenvolvimento pessoal feminino depois dos 40 não é luxo. É uma necessidade de sobrevivência da sua alma. Viver uma vida pequena significa aceitar migalhas de afeto, de reconhecimento e de tempo para si mesma. A prosperidade que você busca não é apenas financeira, é a liberdade de ser quem você é, sem máscaras. Daqui a pouquinho, eu vou te fazer uma pergunta que eu precisei fazer para mim mesma e que foi a chave para mudar a minha vida. Mas antes, perceba como o autocuidado muda tudo. E uma coisa eu te digo, autocuidado não é egoísmo não, tá? É cuidar de si, estar bem, para cumprir o seu papel de mãe, de esposa, sem se esquecer do seu papel principal,
o seu papel de mulher. Agora eu te pergunto, você já chorou escondida na cozinha? Já segurou o mundo nas costas e já superou tempestades que ninguém imagina? Isso é mais comum do que você imagina, sabia? Não use a maturidade para se aposentar na vida. Use-a para governar a sua história. O mundo é grande demais e o espaço que você ocupa nele precisa corresponder ao tamanho da sua força. Chega de se diminuir para caber em espaços, empregos ou situações que não te valorizam. Agora a pergunta que vai virar a sua chave é a seguinte: se você não tivesse medo nenhum de falhar ou do que os outros vão dizer, qual seria o primeiro passo que você me daria hoje em direção à sua nova vida? Eu vou ler e responder de coração aberto. Me conta aqui nos comentários. E lembre-se, você é única, amada e escolhida. Nunca duvide do seu valor. Se esse nosso momento fez sentido para você, se inscreva aqui no canal, deixa um comentário. Qual é o maior medo que você tem na sua vida que você precisa ultrapassar ele hoje, tá bom? Escreve aqui nos comentários para mim, que eu vou amar responder cada um deles com muito carinho. Então, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer e te convidar para caminhar juntas nessa nossa fase de evolução, Mulher 40+, mães, esposas. Vem comigo nessa jornada? Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!